Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos fazendo os programas esses dias baseando em algum livro, um livro do Prado Flores, um escritor mexicano, o maior pregador leigo do mundo, uma pessoa fantástica. E ele escreve muito e ele percebe muitas coisas. Na semana passada nós falamos sobre um texto dele que ele fala sobre o filho de Judas, que ninguém cita. Hoje eu gostaria de falar sobre a esposa de Pedro. O Evangelho nunca diz a esposa de Pedro, mas fala da sogra. Se ele teve sogra, tinha esposa. Então a gente vai imaginando como que teria sido a vida dessa esposa de Pedro. Como que foi a sua trajetória, a sua caminhada. Uma certa manhã, André foi buscar o seu irmão Simão e disse para ele: Simão, eu encontrei o Salvador, eu encontrei aquele que nós esperamos, que nós rezamos por ele há tanto tempo. Pedro olhou assim, duvidou e falou: é verdade, Pedro, é verdade, Simão, vem cá para você ver. Ele ficou duvidando. André: vamos. Olha, foi o João, o Batista, que disse: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe, eu e Tiago estamos acompanhando ele. E eu queria que você o conhecesse, Pedro. E Pedro foi. Quando Pedro conheceu Jesus, ele voltou radiante para casa, entusiasmado, dizendo para sua esposa: eu encontrei o tesouro, eu encontrei a pérola preciosa, eu encontrei o Messias. Sua esposa olhou para ele e disse: Pedro, Pedro. Lá vem ele com mais um das suas fantasias, seus arrebatamentos. Tá bom, deixa, ele é assim muito explosivo, deixa ele. Logo ele esquece, a vida volta ao normal, voltamos à nossa vidinha à beira-mar. Estava ela na sua vidinha, de repente um dia chega Pedro em casa e diz para ela: querida, eu convidei Jesus para vir à nossa casa. Que isso, Pedro? Você está doido, tal? Nossa casa está tudo bagunçada, atrapalhada, tal, uma bagunça. E ela olha e vinha Jesus lá embaixo, aquela multidão, até falou: pelo amor de Deus, olha lá, e a bagunça que está a casa. Pedro disse para ela: mulher, olha, Jesus vem à nossa casa, mas o que menos importa é a nossa casa. Olha, ele vem aqui, mas o que menos importa é a casa. Mas Pedro, minha mãe está doente, ela está enferma, com febre alta lá. Pedro falou: calma. Jesus chegou, estava ali, foi entrando e aquela multidão foi tomando conta da casa, gente por todo lado, por todo canto. E de repente, estava ali: olha, eu não estou entendendo. Eu estou perdendo a minha casa. Olha que bagunça que está ficando. Alguém aproximou de Jesus e falou assim: olha, a sogra de Pedro está doente. Dá uma olhadinha nela. Ela ficou, a esposa de Pedro olhando e falou: o que ele vai fazer, meu Deus? Jesus passou, foi até o quarto onde ela estava, tomando-a pela mão, a febre a deixou. E a esposa de Pedro diz: ele curou a minha mãe. Que susto eu levei, a minha mãe estava de febre agora, de repente não tem mais nada. Eu quase caí de costa. E aí eu falei: Jesus, faz tudo o que o Senhor quiser. Depois eu comecei vendo aquela multidão e dizia: algumas horas antes eu era a esposa de Pedro, o pescador. De repente eu estou começando a compreender que tudo está mudado. E sabe, parecia que Jesus ia roubar meu marido, mas Jesus não competia comigo. Jesus não ia roubar Pedro de mim, pelo contrário, ele dava resposta a todas as minhas preocupações, e eu fui conhecendo e me encantando também com aquele Jesus. E descobri que eu não devia colocar condições para Jesus.
Entendi que ali naquele plano de Jesus, aquele plano de amor, eu tinha um papel. E qual era o meu papel? Era cuidar das coisas do meu marido, cuidar das suas roupas. O meu serviço seria mais efetivo e afetivo. E eu sei de uma coisa: se Jesus for entrando na minha casa, na minha vida, como entrou na minha casa, em todos os cantos da minha vida, Ele vai eliminando as sujeiras. Jesus vai curando todas as feridas, as mágoas, as decepções. Jesus vai entrar, vai limpar, vai curar toda a parte enferma da minha vida. Jesus tinha transformado a vida de Simão. Simão hoje era uma outra pessoa, um outro homem, totalmente diferente. Mas Jesus mudou não somente a vida de Simão, mas também a vida. Hoje eu começo a ver tudo de uma maneira diferente, emocionante, tudo diferente. Olha, na verdade, algumas coisas a gente sente, sabe? Porque Pedro hoje fica ausente muito tempo da minha casa. Suas ausências foram frequentes. Mas eu fico pensando, agora, depois que Pedro entrou na vida de Pedro, Jesus entrou na vida de Pedro, na minha vida, ficou tudo tão melhor, tão mais gostoso, porque agora que a gente entende muito mais, Pedro tem que estar tanto tempo fora de casa. Por que agora, depois que a coisa mudou dessa forma, a gente tem que ficar ausente um do outro, quando está tão gostoso agora, a gente poderia ficar perto e estar distante? Ora, eu comecei a compreender que estava tudo tão gostoso exatamente porque Jesus tinha entrado na minha vida. Eu compreendi que a minha casa hoje virou a barca de onde Jesus está jogando a rede. Jesus não só transformou a minha casa, mas Jesus trouxe felicidade para ela. O meu lar hoje é de Jesus. Sabe, é verdade, teve algumas coisas me complicaram. E algumas vezes eu tive vontade de pedir minha casa de volta. Gente, teve uma vez que ali estava a casa lotada. De repente, 4 homens começaram a desmontar a minha casa, tirar o telhado e descer um paralítico ali. Quando eu vi aqueles homens desmontando e fazendo tudo aquilo, eu falei, para com isso, vocês estão acabando com a minha casa. Mas de repente, quando colocaram aquele paralítico ali, e Jesus disse, teus pecados te são perdoados, de repente Jesus fala, levanta, toma o teu leito e vai para a sua casa. E aquele homem paralítico levantou e começou a andar. Eu disse, Jesus, faça o que o Senhor quiser. Faça o que o Senhor quiser. Na verdade, hoje eu sabia que Pedro não me pertencia mais com exclusividade. Pedro era também de Jesus. Tinha ocupado coisas, tinha preenchido. E eu aprendi, sabe, que o oleiro, o vaso, tem que deixar que o oleiro trabalhe, molde, transforme. Eu não tinha outra coisa a fazer senão deixar que Jesus faça e apoiar Simão, apoiar Pedro. Vou contar, teve uns dias umas amigas vieram falando para mim, você não fica preocupado com essas saídas de Pedro? Você não fica preocupado com esse grupo de jovens, 30 e poucos anos, 30 anos, esse pessoal? Você não tem medo dessas saídas, da infidelidade? Olha, eu falei para elas, sabe gente, a minha confiança não está em Pedro, mas está naquele com quem Pedro ama. Eu sei que Pedro é capaz de errar uma vez, 3.000, mas Jesus o fazia caminhar sobre as tempestades, os ventos das tentações. Com aquelas ausências o nosso amor não enfraquecia, mas Jesus se incumbia de fazer ele cada vez mais forte. E eu notava que Pedro nunca me amou tanto quanto depois que ele conheceu Jesus. Quando Pedro voltava daquelas saídas, aquelas viagens,
Pedro sentava, empolgado, deslumbrado, ficava me contando as curas, os milagres, como Jesus ressuscitava pessoas mortas. Sabe, gente, eu nunca me senti um remo inútil naquela barca de Jesus. Ali, fazendo o que eu fazia, eu me realizava como mulher, eu me realizava como esposa, eu me realizava como mãe. Por Jesus, eu fui feliz no papel que coube a mim e que não mudaria por nada. Em Jesus eu me realizei plenamente. Eu encontrei pleno sentido de ser mulher, companheira e o complemento para Pedro. Um dia, gente, eu perguntei para Jesus: Jesus, por que o Senhor escolheu Pedro? E Jesus disse: pela mesma maneira que você o escolheu. E eu te dei um sorriso e disse: é verdade, Jesus, nós temos o mesmo gosto. É verdade. Pedro era um líder, mas sua liderança dependia da sua submissão a Jesus. É verdade que Pedro se entregava ali aos necessitados, aos pobres, aos doentes. Ele vivia para Jesus e para aqueles que Jesus amava. A verdade é que Pedro tinha um coração ardendo de amor por Jesus, que o impelia à pregação. E sabe, eu era um apoio para Pedro no seu ministério. Eu sabia que ele não trabalharia tanto na vinha se não estivesse enamorado do vinhateiro e do seu amado e querido filho. Era exatamente aquela sua paixão que fazia com que ele ficasse cada dia mais enamorado e cada dia mais a sua pregação pegava fogo. Não havia descanso, era direto. E a nossa felicidade era entender que o reino era o nosso projeto também, a nossa vontade. Sabe, quando Pedro começava a pregar, começava a falar, eu sabia tudo o que ele ia dizer, estava decorado já. Então qual era a minha parte? Era orar, pedindo para que o Espírito Santo ungisse as suas palavras, tocasse o coração do povo. Essa era a minha modesta contribuição para proclamar o reino de Deus. As pessoas ficavam admiradas de tudo que Pedro fazia por Jesus, mas elas não sabiam que o importante não era o que Pedro fazia por Jesus, mas o que Jesus tinha feito e continuava a fazer por meu esposo. Isso, gente, é um trabalho lindo que a gente poderia perceber nessa historinha, o papel de uma esposa de um homem pregador, que a hora que ele está pregando, que ele está falando, ela está em oração. Nesse instante que eu estou aqui agora gravando, a minha esposa está na capela, diante do Santíssimo, pedindo que Jesus venha tocar o meu coração, os meus lábios, o meu coração, para que, apesar de mim, Deus possa fazer a sua obra. Meus queridos irmãos, amadas irmãs, fiquem com Deus. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.